Olá, bom dia, bem-vindo à aula de hoje. Nessa aula, vamos falar sobre fotografia de produtos feitos de polímeros, ou seja, produtos feitos de plásticos dos mais diversos tipos. E quando a gente fala de plásticos, a gente tem configurações bastante diferentes de materiais. A gente tem desde um plástico como esse daqui, que é um plástico que não permite a passagem de luz, então eu não tenho uma transparência nele. E tem o acabamento muito liso. Esse acabamento muito liso faz com que tenha um reflexo bastante intenso no produto. Olha só, eu vou girando aqui, você vai vendo esse brilho aparecendo, né? E na hora que você tem esse brilho todo aparecendo, o cuidado que você tem que ter é posicionar a sua iluminação de modo tanto a mostrar como é que é esse material, ou seja, mostrar essa característica do brilho, e principalmente usar essa iluminação a seu favor de modo a não esconder detalhes, não colocar, por exemplo, de um modo que esse olhinho aqui da baleia, ele suma, né? Você vai trabalhar a iluminação, ó, não vai fazer algo assim, você vai fazer algo mais próximo aqui, ó, que você tem o brilho intenso sendo mostrado, e você tem também uma diferença aqui de luz e sombra no olhinho que faz com que você consiga perceber bem como é que é a forma do material. Então, para fotografar um polímero que seja muito brilhante, que não tenha transparência, vai ser semelhante a fotografar uma cerâmica que seja esmaltada ou até mesmo uma madeira que seja envernizada. Ou seja, é um material que não tem passagem de luz, não tem transparência e tem um brilho bastante intenso, um reflexo bastante intenso, embora ainda não seja aquele reflexo bastante espelhado como é o metal, né, que realmente a gente consegue enxergar tudo. Até dá para enxergar algumas coisas aqui. Na hora que eu estou girando, eu consigo perceber algumas coisas, mas elas não estão bem definidas. Então, essa é uma situação para fotografia de polímero. A segunda situação é essa que eu tenho aqui. Olha só, essa garrafinha, ela tem também um acabamento de um plástico liso, né, um plástico bastante brilhante, só que ela tem um complicador, digamos assim, para fotografia, que é um complicador a mais, ela tem transparência. Olha só, eu passo a minha mão aqui atrás, você está enxergando os meus dedos passando, a minha mão passando. Isso aqui faz com que seja mais difícil, um pouco mais trabalhoso, porque eu vou precisar considerar que o que eu estou fotografando, o que eu estou fazendo aqui para minha imagem, vai influenciar na parte da frente, mas também na parte de trás. Isso significa não apenas que vai passar, né? Você está conseguindo ver alguma coisa aqui de trás, mas você, na hora que posiciona uma iluminação, alguma coisa assim, essa iluminação não vai iluminar só a parte da frente, porque o produto tem transparência, então ela vai afetar aqui na frente, vai afetar aqui atrás e vai afetar também a sombra que vai passar aqui. Eu vou ter uma sombra colorida, no caso, por conta da cor desse material. Então, são cuidados a mais que você tem que ter ao fotografar o produto que tiver uma transparência. Nós vamos ver junto lá no estúdio para ver como é que eu fiz para fazer a fotografia de um produto de polímero, um produto plástico e algumas dicas de como fotografar esse tipo de material, especialmente quando tem transparência. Vamos juntos. Eu escolhi para fazer essa foto uma tapioqueira, um produto para fazer tapioca. E o primeiro desafio é perceber que tem muitos reflexos em volta. Então eu coloquei uma folha de papel branca ali em volta para tentar reduzir um pouco os reflexos e melhorar a iluminação. Comecei a me movimentar em volta ali do produto para conseguir entender de onde que vinham os reflexos, como que eu ficava numa posição mais favorável. Então são algumas estratégias para você lidar quando tem reflexos acontecendo que estão incomodando, especialmente quando a gente tem transparência no produto. Outra estratégia é tentar colocar alguma coisa para, de certa forma, isolar um pouco o ambiente. Você pode tentar criar uma espécie de tenda. Eu coloquei ali um difusor para tentar trazer a luz de uma maneira mais difusa e também para tentar tapar ali o que eu tinha em volta. Mas não ficou ainda muito legal porque apareceu a moldura do difusor. Então depois eu peguei o próprio fundo infinito, eu queria fazer um teste. Peguei esse fundo infinito, amarrei ele, coloquei ele em volta do produto para ver se dessa maneira eu conseguia ter uma visualização mais favorável ali do produto sem os reflexos. Era só um teste, né? Porque eu não tinha ali uma situação ideal para a questão de iluminação. Obviamente, na hora que eu coloquei isso, eu perdi o acesso à luz que estava chegando ali antes no produto. Então, eu até tentei colocar uma luz ali que eu tinha disponível, tentei ver se eu conseguia fazer alguma coisa ali por dentro, mas realmente não era uma situação favorável para isso. Como é que eu conseguiria ter uma tenda mais adequada? Se essa tenda fosse feita com um material que permitisse a passagem de luz. Por exemplo, você pode tentar construir uma tenda usando TNT branco, aí fica super legal, você consegue ter um ambiente controlado, que não vai ter um reflexo e vai ter a luz chegando de uma maneira difusa bastante interessante. Então essa pode ser uma estratégia. Eu fiquei testando um pouco a iluminação, tentando entender como é que a luz conseguia influenciar ali no produto, mas eu sabia que aquela não era realmente uma alternativa para fazer a fotografia, né? Não só alguns testes, e isso é bem normal, você sempre vai fazer uma série de testes até conseguir fazer realmente a sua fotografia.
Bom, então depois que eu testei bastante, né, até cheguei a usar o celular para ver um pouquinho como é que eu poderia talvez trabalhar a iluminação na lateral ali do produto, por trás do produto, mas eu vi ali que não tinha futuro esse caminho e acabei desmanchando toda essa cena, todo esse fundo infinito, eu tirei e voltei na posição ali original. Então eu coloquei o fundo outra vez, coloquei o produto e comecei a trabalhar pensando ali que eu não poderia mais trabalhar com aquela ideia da tenda total, né? Porque realmente eu não tinha os materiais para isso. Então eu tinha um outro caminho possível, que era ou trabalhar ali com no caso o papel que eu estava testando inicialmente, né? Mas não foi suficiente, o papel ele não conseguiu bloquear bem. Então eu precisava de um outro caminho, uma outra estratégia. Os reflexos estavam realmente acontecendo. Eu cheguei a testar, coloquei a mão ali em volta, né, para tentar ver de onde que vinha isso. E aí eu percebi que o papel realmente não ia dar conta, o difusor não ia dar conta. Eu acabei, então, buscando um lençol branco. Fui lá no armário, peguei um lençol branco e esse lençol serviu de difusor para o meu objeto, para minha cena. Então eu coloquei ele na frente da luz e eu tive ao mesmo tempo um controle dos reflexos, fazendo um pouquinho a ideia de tenda, mas uma tenda parcial, não aquela tenda total que você viu antes. E principalmente, eu tinha ali a luz também de uma maneira mais difusa. E essa foi a iluminação que eu consegui fazer, que deu certo ali pro meu produto. Agora você tá vendo que eu coloquei tapioca dentro da minha tapioqueira. Por que isso? Essa é uma outra estratégia bem legal quando a gente vai fazer fotografia de produtos com transparência. Se tá difícil, se tem reflexo ali por dentro, como eu falei ali na garrafinha, que o reflexo ele aparece na frente, aparece atrás, bota alguma coisa aqui dentro que você não tem os reflexos de trás. Você está vendo a parte da frente. Essa é uma estratégia bem boa para fotografar esse tipo de produto. E aí, no caso, na hora que você adiciona um outro alimento, né, você precisa tomar um cuidado que às vezes pode ficar um pouco sujo, pode ficar um pouco suado. No caso, a tapioca estava na geladeira, precisei ali secar, né, para não ter aquele molhadinho. E agora eu tirei a câmera dali da frente, uma webcam da frente, para conseguir fazer realmente a fotografia. E comecei testando a fotografia nessa posição inicial ali, com a luz. A luz, na verdade, foi a final, foi essa luz mesmo que eu acabei usando, né? Cheguei a testar algumas possibilidades com o rebatedor, com o rebatedor do lado preto, para tentar tirar um pouco a luminosidade e tentar dar um pouco de textura, que eu coloquei tapioca ali na mesa para dar um pouco mais de história. E aí eu precisava que essa tapioca aparecesse mais. E aí usei um pouco o rebatedor preto do lado ali, para tentar reduzir um pouco a luz que chegava por conta da parede do outro lado do quarto. Bom, viu que eu coloquei uma colher ali? Por que isso? Porque eu estava incomodada. A foto até estava saindo interessante, mas não tinha referência. Parecia que estava fotografando um saleiro, era uma coisa muito pequenininha. E na hora que eu coloquei a colher, eu tive uma referência de tamanho. Então isso pode ser interessante também na fotografia. Só que no caso, a colher não deu muito certo, assim, não tinha muito a ver com o produto. Então eu fui fazer uma tapioca. E aqui, a tapioca faz muito mais sentido do que usar uma colher, né? Usar outra coisa. Faz mais sentido usar o tapioca. Só que tava muito sem graça a minha tapioca. Realmente, quando eu fui fazer a tapioca, eu tava ali pensando na imagem, na fotografia, no caso, no meu ensaio que eu tava fazendo. E eu fiz rapidinho uma tapioca simplesinha, pequenininha, só para fotografia. E foi aí meu erro. Eu devia ter feito isso antes do meu ensaio, para realmente fazer uma tapioca caprichada. Eu até tentei colocar um moranguinho ali, mas essa tapioca ficou meio murchinha, ficou meio feinha. Ela não foi aquela tapioca recheada. Então, quando a gente vai fazer fotografia de alimentos, a gente tem que ter um cuidado a mais. A fotografia de alimento é de um alimento comestível, às vezes, mas muitas vezes ele não é comestível. Ou seja, você vai adicionar coisas a esse alimento que vão ajudar a foto a ficar mais bonita. Que tipo de coisa? Foto de. Sabe aquela foto de waffle, de panqueca, de coisa assim? Aquilo ali, muitas vezes, aquela calda é óleo que eles colocam em cima. Fica lindo, mas não é comestível. Ou quando você vê a foto de um hambúrguer, assim, que, né, de alguma hamburgueria, e esse hambúrguer enorme, bem bonito, muitas vezes eles colocam coisas como algodão por dentro para encher e parecer mais volumoso, parecer ter mais recheio. Então, fotografia de alimentos é muitas vezes não comestível. É super interessante, assim, você pensar como você consegue deixar aquilo bem bonito, mas eu não estava focada nesse momento em fazer a foto de alimento, estava focada em fazer a foto do produto. Então eu botei só um moranguinho, só ali na saída, e talvez ficasse mais interessante se eu tivesse feito uma tapioca caprichada. Mas talvez o meu dote culinário aqui naquele momento não foi
eu estava focada na fotografia e não em cozinhar. E isso fez com que eu não tivesse a tapioca mais linda do mundo, longe disso, para fazer a foto. E também eu não usei a tapioqueira para fazer essa tapioca, né? A tapioqueira estava parada ali no estúdio. Enfim, são algumas situações que eu coloco aqui para você, até de erros ou de melhorias possíveis, porque a foto do produto em si ela ficou interessante, teve algumas coisas ali, por exemplo, a marca parece bem, a gente tem a tapioca ali dentro, dando um certo dinamismo, né? Veja que eu coloquei ela um pouco mais inclinada, isso ajuda ali a gente ter uma visualização melhor de como é que é o produto e dá esse dinamismo para a foto, né? A gente tem a tapioca em si, mostrando uma noção ali de tamanho e também de função do produto, só realmente essa tapioca podia estar mais gostosa do que estava aparentando. Até estava comestível, né? Depois que acabou, eu fiz o meu lanchinho. Mas não era a melhor imagem ali, o melhor alimento para acompanhar essa fotografia. No caso, quando você for fazer a fotografia de um produto que seja usado na cozinha, né? Você pode caprichar aí na sua fotografia de alimento junto para fazer uma foto mais adequada. Bom, aqui fica então de dica, né? Tanto a parte de fotografia de polímero, de você cuidar muito com a iluminação e usar essa estratégia aí de pega um difusor, faz uma tenda, coloca alguma coisa dentro ali do seu produto, tudo isso ajuda e contextualiza, né? Traz história para ele. E acho que é isso. Espero que você tenha conseguido aproveitar um pouquinho. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.